Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que talvez não seja tão interessante, mas é muito importante. Como assim, Robert? Que assunto é esse? A gente vai falar sobre a treta dos 18K em 12 semanas, né? Para quem não tá sabendo o que aconteceu, é o seguinte, tá rolando um anúncio na internet, né? Ou rolou, eu sei que chegou até a mim também, onde dava alguns comparativos entre profissões, ok? Profissões tradicionais, como engenheiro, médico e assim por diante, e também um desenvolvedor de aplicativo, onde nesse anúncio falava que esses desenvolvedores de aplicativo iriam ganhar R$18 mil em 12 semanas de estudo. Beleza? Show. Primeiro ponto, por que eu estou me posicionando? Porque eu também vendo treinamentos, tá? Só que uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é o seguinte, todo treinamento que a gente oferta é porque nós tivemos resultado. Então vamos lá, vamos aos casos de uso de verdade, né? Zabbix. Eu realmente comecei a me dedicar a especializar em Zabbix há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Nesse período de 4, 5 anos atrás, eu saí do absoluto zero ao mais alto nível das certificações. Como assim, Robert? Eu saí de zero a Zabbix Expert e também a instrutor oficial. Ah, mas certificação não quer dizer nada. Tudo bem, eu já atuei em um dos maiores projetos de Zabbix do Brasil, nas maiores empresas, tá? Nos projetos de maiores complexidade. Então, realmente, eu tenho experiência, eu sei aquilo que eu estou falando quando eu falo de Zabbix. Vamos dar um outro exemplo, Python, que é o meu treinamento de Python DevOps, né? Por que Python DevOps? Porque eu demorei 3 anos para consolidar todas essas informações que eu coloco nesse treinamento. E por que o nome Python DevOps, Robert? Só com esse treinamento o profissional consegue se tornar um DevOps? Não. A ideia é que eu te passe os pré-requisitos que os profissionais que queiram trabalhar com DevOps precisam ter. Então, eu juntei todo esse compilado e eu trago de uma linguagem, como que eu posso dizer, de infraestrutura para infraestrutura. Porque quando a gente fala de programação, a gente sempre está falando no sentido de que é um programador que vai estar dando aula, tá? E na verdade é um cara de infraestrutura que está dando aula sobre programação. Beleza? Então, já falei de 2 resultados. Docker. Quando eu comecei a estudar Docker, eu me considero atrasado, porque tem muita gente com anos-luz, mas eu tive que correr atrás desse tempo, né? Então, cada vez eu dedicava a estudar mais, colocar mais em prática, entender a fundo como aquilo funcionava e, por fim, eu tirei a minha certificação Docker. Então, todas essas certificações, todos esses resultados, não é somente um papel. Aquilo comprova que eu tenho conhecimento. Pelo menos para mim, na minha opinião, é assim. Quando você vai tirar a certificação, você só está certificando o que você sabe. Você não estuda para tirar a certificação. Esse é o ponto, beleza? Então, no resumo geral, existem esses anúncios que oferecem R$18 mil, por exemplo, em 12 semanas, e existem anúncios de profissionais que realmente têm resultado e querem ajudar outras pessoas entregando um conteúdo bom e de forma organizada e que vai te trazer resultado para a sua vida profissional. Não vai fazer milagre, não vai fazer você triplicar o seu salário se você não fizer mais nada, mas aquela é um passo importante que você precisa ter, beleza? Então, estou deixando bem claro isso daqui, mas esse é o ponto, tá? Não concordo nesse formato de colocar muita ganância, tá? Porque eu acho que a ganância não é algo legal, mas tudo bem, eu só estou trazendo qual o motivo desse vídeo e por que eu estou me posicionando, tá? Porque também nós temos, então, a oferta de treinamento. Mas o que eu quero falar na realidade é o seguinte, em volta de todo esse rolê todo aí, de toda essa treta que está tendo sobre esse assunto, alguns profissionais se posicionaram, outros também através de comentários ou através de Twitter também se posicionaram, e eu quero compartilhar com vocês uma visão que eu tenho há muito tempo, que eu já compartilhei com alguns amigos, mas eu nunca tinha compartilhado publicamente assim. Que na minha visão, por exemplo, conhecimento é o poder. Tá? Por que conhecimento é o poder? Cara, se teu chefe te mandar embora hoje, mas você sabe realmente o que você faz, você tem conhecimento, então, você consegue arrumar outro emprego. Agora, se você não tem conhecimento, você está na mão do seu chefe. Então, a dica que eu sempre dou é estude, estude, estude. Estude muito bem os conceitos para você saber como que as coisas funcionam, tá? Só que durante essa treta toda, o que está rolando, tá? Essa treta aconteceu exatamente no período de Covid. O período de Covid, ele teve um reflexo muito positivo para a área de TI. Então, nós tivemos uma aceleração do processo de transformação digital que iria acontecer nas empresas, teve uma transformação, ou seja, aconteceu mais rápido e devido a isso abriu mais vaga, abriu mais demanda por profissionais capacitados para atender essas empresas. Mas a realidade é o seguinte,
As vagas estão sobrando, galera. As vagas estão sobrando. Por quê? Você sabe que lá no alto nível, nos seniors, sempre tem essa treta de, às vezes você fala, poxa, fulano saiu da empresa X e já foi para a empresa Y. Saiu da empresa Y e já foi para a empresa Z. Sim, isso acontece em menos de um ano, em menos de 6 meses. Por quê? Faltam profissionais realmente capacitados que atendam às demandas, então uma empresa fica brigando com a outra para ter esses profissionais. Então o cara, sei lá, ganha 10 mil, ele vai para cá com 12, daqui ele já está vindo com 15, aí se ele vai para outra, agora ele já vai com... Sim, então é possível você chegar nesse nível de salário, mas não vai ser com 12 semanas. Mas então, Robert, poxa, mas eu quero ter um salário melhor. Como que eu faço para chegar, por exemplo, num salário acima de 10 mil reais? Tem algum curso que eu possa fazer? Não, não tem um curso específico que vai te levar de um salário para um salário de 10 mil reais por mês. O que tem, pessoal, é planejamento, organização e, como um dos meus mentores fala, visão de futuro. Por exemplo, tem muita gente que está reclamando, que, ó, eu trabalho há 10, 20 anos na área de TI, mas eu estou com o mesmo salário, ou o meu salário não passa de 5 mil, ou eu não consigo ganhar 6 mil, isso não existe na área de TI. E eu vou ser bem sincero com você, se isso não existe na sua realidade, é porque você tem uma parcela de culpa. E vamos dizer que é uma parcela de culpa muito alta para isso estar acontecendo. Como assim, Robert? Eu vou deixar uma pergunta para você aqui. Qual foi a última vez que você se atualizou? Tá? Porque essa galera que fala não ganha um salário alto, mas aí você chega e pergunta para ela, por exemplo, eu vou falar da área de infraestrutura, que é a área que eu domino. Você conhece um sistema de versionamento de código, um Git? Não. Você conhece Docker? Não. Aqui na empresa não usa, não conheço. Você conhece CI/CD? Também não. Tá, você conhece alguma linguagem de programação que possa ajudar a empresa na automação? Cara, programar não é comigo, programar é para programador. Mas não, peraí, não é para você programar um sistema, é para você criar um script que vai automatizar algo dentro de uma empresa, algo dentro de um processo, algo dentro de um sistema. Você consegue criar esse script? Não, programação não é comigo. Pô, cara, então vamos falar a verdade? Você não tá remando a favor da maré, digamos assim. O mercado de infraestrutura, por exemplo, de DevOps, né, mais a área de operação ali, ele está caminhando para um lado e você ainda está preso de um lado. Eu já cheguei em muita empresa, como eu sou consultor, eu já fui atender muita empresa que o cara falou, não vou atender Python. Aí o outro amigo dele, que trabalhava junto com ele, começou a estudar Python e em pouco tempo conseguiu uma nova oportunidade. Mas não foi um curso de Python que fez ele ganhar uma nova oportunidade de 18 mil, tá? O que aconteceu é que ele foi aumentando o currículo dele, ele foi aumentando a capacidade dele, tá? E assim ele começou a valer mais, ou seja, qual que é o seu valor de mercado hoje, tá? Se você tem conhecimento XYZ, você vale isso para o mercado. Se você tem XYZ mais A, B, C, D, E, F, G, você vale isso. Então, a única diferença que está de um profissional que ganha, por exemplo, mais de 10 mil por mês para você que não ganha esse salário é a quantidade de conhecimento. Tá? Então, a dica que eu dou é você precisa estudar. Você precisa estudar. E como que eu consigo estudar realmente? Como que eu me planejo para chegar, por exemplo, nesse salário de 10 mil? Primeira coisa que você tem que ter ciência é que não vai ser da noite para o dia. Muitos profissionais demoraram anos para chegar nesse salário, tá? Mas é melhor você demorar alguns anos para chegar num salário de mais de 10 mil do que passar mais 10 anos da sua carreira e você tá com o mesmo salário, você não evoluiu, né? Então é aquele jogo de longo prazo, digamos assim. Primeira coisa que você vai ter que parar de fazer então é parar de reclamar dos requisitos que as vagas oferecem. Cara, é o seguinte, se alguém te oferece um emprego, você tem duas opções, aceitar ou não aceitar. Quando a gente aceita um emprego é porque há algo bom para nós e algo bom para a empresa. O algo bom para a empresa é você tem os conhecimentos necessários para fazer o que ela precisa e o algo bom para você é a empresa tem a grana que você quer receber. Basicamente é isso. Tá? Só que assim, a galera tá falando, as vagas estão pedindo muita coisa. Realmente, as vagas estão pedindo muita coisa. Mas se vocês pararem para observar como que foi a evolução tecnológica e como que as coisas acontecem agora, você precisa saber muita coisa. Mas se eu te contar um segredo, você não vai nem acreditar. Apesar de você ter que conhecer muita coisa, na maioria das vezes o seu trabalho não vai ser insano. O seu trabalho vai ser talvez mais fácil da forma com que você trabalha hoje.
Por quê, Robert? Um exemplo básico. Hoje, se você precisa criar 10 máquinas virtuais, você cria na mão, instala sistema operacional, instala tudo. Se você tiver os conhecimentos que você está reclamando que essa vaga está pedindo, você vai instalar 10 máquinas virtuais no tempo de uma, porque você começa a criar todas essas máquinas, depois você chama um sistema de gerenciamento de configuração, que faz todas as instalações, deixa tudo padronizado para você. Então, um trampo que você iria fazer, por exemplo, em uma semana, você acaba fazendo em um dia. Né? Então, olha que legal, você vai demandar mais tempo para estudar, tá? É aquela história, né? Você não vai cobrar o seu salário por as tarefas que você faz, você vai cobrar por saber fazer a tarefa de uma forma mais eficiente. A mesma história do martelo, né? Do prego. Você não cobra pelo tempo que você demorou para dar uma martelada lá, você cobra para saber qual que era o prego que você teria que martelar, qual parafuso você tem que apertar. Tá? Então essa é a ideia. Pare de reclamar, estude o mercado, entenda o que as vagas estão pedindo, entenda, nem sempre vai ser tudo aquilo que você gosta de fazer, mas nós estamos falando de trabalho. Em um primeiro momento, pelo menos, você vai ter que trabalhar com aquilo que você não gosta. Isso é muito claro, por exemplo, para quem fala que não gosta de programação, para quem não gosta de desenvolver. Cara, um profissional de infraestrutura hoje que não consegue escrever uma linha de código para automatizar alguma coisa, dificilmente ele vai ser desejado por uma empresa, beleza? Então essa é a primeira dica aí, pare de reclamar dos requisitos das vagas e estude. A segunda é, tenha uma visão estratégica. Cara, da mesma forma que eu falei para que a gente tem que aumentar o nosso valor de mercado, você tem que ter uma visão estratégica para dentro da empresa. Qual que é o valor que você está agregando para a empresa que você trabalha hoje? Se você é só mais um profissional, que eu estava comentando esses dias, é um profissional proxy, né? O que é um profissional proxy? É esses profissionais de TI que são gerente de processo, né? Gerente de contrato, porque eles recebem uma demanda no negócio, eles não conseguem nem ter a capacidade de analisar o que é aquela demanda e eles simplesmente repassam para a consultoria. Isso é o que a gente mais vê, são profissionais que ganham relativamente bem, às vezes, e eles só são responsáveis por, eu pego a demanda X e jogo para a consultoria. Pega a demanda Y e jogo para a consultoria. O que acontece com esse cara quando ele é mandado embora, que eu falei lá no meio desse vídeo, conhecimento é o rei, o cara não tem o conhecimento dele é de delegar processos. Mas ele tem uma coisa que talvez você não tenha e eu demorei muito tempo para entender, que é a visão estratégica. Ele consegue, além da visão estratégica, né, ele tem uma boa comunicação, que é outra dica. Então tenha uma boa comunicação. Tá? Então além da visão estratégica de ele entender o quê? Ele não pode não entender tecnicamente como as coisas funcionam, mas ele entende como que o negócio funciona, ele entende onde o calo aperta no negócio, ele sabe se comunicar, ele sabe passar os status reports para o gerente, ele consegue montar um relatório, ou seja, você vai fazer todo o trampo técnico e vai ter alguém que vai passar bonitinho como se fosse ele que tivesse feito. Aí você vai ficar puto. Mas não, a realidade é essa, você não consegue fazer. Então, como um ex-chefe meu diz, fez a fama deita na cama. Se você não consegue lidar com o cliente, aquele cara tá lidando muito bem, então você faz por debaixo dos panos e ele mostra o resultado para o cliente. É o que acontece. Então, pare de reclamar das vagas, estude, tenha uma visão estratégica e tenha uma boa comunicação também. E para estar finalizando, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, tenha uma referência. Quem é sua referência hoje no mercado de TI? Quem é sua referência hoje na área de TI? O que essa pessoa ganha? O quanto ela ganha? Por exemplo, talvez se você conseguir ter uma média ali, e o que ela sabe para ganhar isso? E aí, por último passo, você vai se manter sempre atualizado e você vai estudar tudo o que essa pessoa estuda, você vai conhecer tudo o que essa pessoa conhece para que você consiga chegar numa vaga parecida com que ela está. Então, é dessa forma que você vai conseguir, por exemplo, chegar em um salário com mais de 10 mil reais por mês. Não é milagre, é muito tempo, é muito estudo, é muita prática e na maioria das vezes é muitos anos, ok? Mas mantenha-se atualizado e não acredite em falsas promessas. A única coisa que vai te levar para um salário maior é o quanto de conhecimento você tem. Se você não tem conhecimento suficiente para agregar valor dentro da empresa, você provavelmente não vai ter um salário muito alto. Ok? Era essa a minha posição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa a sua opinião aqui nos comentários, se você concorda ou não, e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!